Ou seja, tá muito claro que esse time não joga pelo Sampaoli. Porque não são só jogos ruins. São jogos ruins com um time apático, com um time preguiçoso, com um time sem lamentar derrota. Agora, o que me revolta é saber que jogador que tem salário milionário, é saber que jogador que tem aí 45 milhões de torcedores e sempre o Maracanã lotado, ele joga só se for pelo treinador. E não pelo torcedor, não pelo salário que esses caras ganham em dia. Então, é muito provável que o Sampaoli caia. Por quê? Porque é provável também uma derrota para o Botafogo no próximo fim de semana. Olha, eu só vou discordar de uma coisa e de uma análise que é feita com alguma frequência, né? De que o time joga quando quer, esse negócio todo. Quer dizer, então, será que o time não quis jogar contra o Olímpia, que era um jogo, um confronto tão importante de Copa Libertadores, que definiria até o prosseguimento do time na competição? Veja, eu acho que o problema ele é mais estrutural. Trata-se de um elenco de alguns jogadores que, para mim, claramente estão em fim de ciclo. E veja, contra o Olímpia, o Flamengo escalou para iniciar a partida 6 jogadores que estavam na época final de 2019 contra o River. É muita coisa. Outro detalhe, o time ele está mal treinado, ele está desorganizado em campo e mal escalado. Taticamente ele vai mal. A partida que o Flamengo fez contra o Internacional no final de semana, eu trabalhei nesse jogo, foi muito ruim, especialmente antes das mexidas que o Sampaoli fez já na metade do segundo tempo. Por quê? Porque quando sai, por exemplo, o Gabigol e o Bruno Henrique, eu não sei se eles estavam com má vontade no jogo, e creio que não, mas era um time desorganizado. Tanto que depois que saem os dois, aí o Ayrton Lucas sobe no jogo, passa a aproveitar melhor o corredor, o Flamengo empurra mais o Internacional para trás, teve até o belo lance lá em que o Wesley chutou na trave. Então o Flamengo melhorou um pouquinho. Por quê? Porque já não era um Flamengo tão desorganizado no jogo. Agora, o São Paulo mexe tanto que também o time não adquire, sabe, essa continuidade. Futebol, é claro que você tem que mexer para surpreender o adversário e tal, mas também é necessário a repetição de algumas ações, de alguns movimentos. E o Flamengo não tem isso, de tanto que mexe toda hora. E aí ele corre o risco de fazer partidas ridículas como essa no final de semana contra o time reserva do Inter. Veja, dos 11 titulares do Internacional no meio de semana lá na Bolívia, só um começou a partida lá no Maracanã, o zagueiro Nico Hernandes. Os outros 10 eram reservas. E o Flamengo nem assim conseguiu se impor, especialmente no primeiro tempo. Bom, meu irmão já tá na linha, né? Ele já tá na linha com a gente. Gustavo Asmar, ortopedista, especializado aí em medicina esportiva. Tava no jiu-jitsu dele, velho Vamp. E a gente interrompeu. Já, quando liberar o áudio, a gente vai chamar ele. E ó, vamos saber agora se Arrascaeta e Luiz Araújo têm ou não, né, chances de jogarem a final da Copa do Brasil contra o São Paulo. Gustavo Asmar, meu irmão, tá aí com a gente, ele é ortopedista, especializado em medicina esportiva. Gu, seja muito bem-vindo e eu te digo, a Arrascaeta tem lesão de grau 2 na coxa e o Luiz Araújo tem lesão de grau 3 na coxa. É possível que os dois estejam nas finais da Copa do Brasil, que acontecem em menos de um mês. São 3 semanas, né? 3 semanas, mais ou menos. Um pouco menos de 3 semanas. Dia 17, o primeiro jogo. Para a final da Copa do Brasil. Ou é muito difícil que os dois estejam nos 2 jogos. Boa tarde, Gustavo Asmar. Boa tarde, Thiago. Tudo bem? Estou aqui no jiu-jitsu. Desculpa aí, local, sentado numa bola, para participar aí com vocês. Na verdade, é muito difícil que os dois participem, tá? Geralmente, uma lesão muscular, você pensa no grau 2, grau 3, de 6 a 8 semanas, para voltar a botar carga nesse tecido lesionado, nessa lesão muscular. E ainda mais a Arrascaeta, né? Que a gente sabe que ele tem um histórico prévio de lesões musculares. Há 1 ano ele não consegue jogar 90 minutos, né? Ele joga 60 minutos, volta. A gente sabe que o principal fator de risco para você ter uma lesão muscular é ter uma lesão prévia. Os amigos aí, youtubers do Flamengo, Júnior Miguel Neto, o André Habib, o Deco, me mandaram aqui umas imagens, eu não sei se são verídicas agora, do Luiz Araújo, e a imagem, se for verdadeira, é bem preocupante, tá? É uma lesão
importante, grau 3, mas o grau 3 é o grau de lesão muscular, né? Você tem a ruptura das fibras, só que o edema muscular, que é o que vai infiltrando no tecido, que eu vi nessa imagem, é bem importante, se for a verdade. Então, assim, se tivesse que afirmar, os dois não participariam da final da Copa do Brasil. Nenhum dos dois jogos? Nenhum dos dois jogos, os dois. Cara, ele pode jogar, jogar 45 minutos, e se tiver bem, sem dor, mas com certeza o tecido não vai estar totalmente regenerado em menos de 8 semanas. E você falou do Luiz Araújo, que é ainda mais preocupante. Esse pode ficar até uns 2 meses fora. Sim, eu não sei o histórico de lesões do Luiz Araújo, né, Thiago? Então, eu não sei se ele tem uma lesão prévia que já veio cascada. Esse é o grande problema de fazer essas contratações de fora, né? Essas promoções de um cara que era bom na Europa, foi para a Liga Americana e vem para o futebol brasileiro, né? Então, geralmente você bota uma carga muito grande de treinos, de jogos, de viagem, ele não está preparado e estoura. A gente vai lembrar que o Davi Luiz, quando veio do Chelsea, sem nenhum grau de lesão importante, no primeiro e segundo jogo no Maracanã de Libertadores, fez uma lesão de adutor, entendeu? Então, assim, essa troca de perfil de jogadores, né? João Gomes, Matheus França, por jogadores que vêm já com algum histórico prévio, provavelmente, né? Então, é sempre o risco dessas contratações. É a terceira lesão do Arrascaeta em 2023. Ele já desfalcou o Flamengo em 12 jogos no ano por problemas médicos. Em março, a lesão foi no adutor da coxa esquerda, 9 jogos fora. Em maio, o problema foi no músculo posterior da coxa direita, 3 jogos fora. E agora, como o Gustavo falou aí, o Arrascaeta tem mais uma lesão. Gu, te agradeço, muito obrigado pela participação aqui. Então, fica aí, né, a posição de um ortopedista especializado em medicina esportiva. Provavelmente Arrascaeta e Luiz Araújo fora das finais contra o São Paulo, né, Gu? Boa tarde aí, obrigado. Boa tarde, não sei se ainda estou com a imagem aí com vocês, tá? Agora apareceu aqui para mim. E infelizmente, né, torcer para essa nuvem em cima do Flamengo passar um pouco para a gente chegar bem nessas finais. Olha aí, um abraço, Gustavo Asmar. Muito obrigado pra gente chegar bem nessa finais. Gostei dessa. Você viu, né? Eu ia falar, ainda bem que você comentou, eu digo parabéns. É a família toda mesmo. É Mimimi também? É vice-presidente da Mimimi? O Gu é vice-presidente da Mimimi? É o Gu e o Tico. Tico e Gu. Ele sofreu... A gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Em relação a esse histórico de lesões dele, eu acrescentaria mais um. No dia 7 de outubro de 2021, jogando pela seleção uruguaia, ele sofre uma lesão e quase fica fora da final da Libertadores contra o Palmeiras. Ele retorna por alguns minutos daquele jogo antes da final em que o Flamengo empatou com o Grêmio em Porto Alegre. Ou seja, ele ficou fora quase 40 dias, aliás, 1 mês e meio por conta daquela lesão. É uma situação bem bizarra. Pelo menos os dois devem estar confirmados na festa do Gabigol. Que agora não vão precisar poupar. Aí. Agora, então, pelo menos na festa do Gabigol. Água. Aí deve. Ressentimento.